Olá pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Leonardo Ribeiro Nicolosi, médico psiquiatra, psicogeriatra e atuando também em medicina da dor. Hoje nós vamos continuar com a série de linhas psicoterápicas, falando um pouco sobre a linha cognitivo-comportamental. Agora a gente já está saindo um pouco das linhas psicanalíticas, né? Então, antes de falar de medicina, de terapia cognitivo-comportamental, a gente tem que entender a cronologia dos fatos. Ela seria a segunda geração do behaviorismo, uma evolução do behaviorismo, né? Então, em primeiro de tudo, nós temos o behaviorismo que começou com Pavlov, que ele fazia o seguinte experimento: ele pegava um cachorro e dava comida e tocava uma sirene junto com a comida, e o cachorro salivava. Até que chegava, e toda vez que ele dava comida, ele tocava a sirene, um barulho lá, o cachorro salivava. Até que, após um momento, ao tocar o barulho, mesmo sem a comida, o cachorro salivava. Então, assim, era um comportamento de associação aprendido. Posteriormente, assim, Skinner ele também fez experimentos com animais e também com humanos na parte de educação. Então, por exemplo, você tinha ali o reforço positivo e o reforço negativo, ou seja, a punição. Então, um aluno, se ele tira nota boa, ele ganha uma estrela no caderno, um ponto a mais na prova, então ele vai se esforçar. Agora, se chegar e falar, olha, para um aluno, se você na hora da prova não for bem, você vai ficar sem o seu videogame. Então, assim, você está, no caso, você fazendo uma punição diferente, onde você está tirando um estímulo favorável, prazeroso, no caso, o videogame. Ou ainda uma punição de deixar de castigo. Então, assim, dependendo de ou punição ou incentivo, o comportamento seria repetível. Então a teoria era essa. A teoria era que o ambiente ele determinava o comportamento do ser humano e o ser humano tomaria uma atitude e essa atitude geraria consequências que poderiam ou não levá-lo a repetir. Então, se a criança fez alguma coisa de errada, a consequência é que ela fica de castigo, e aí o castigo, a punição, ela não tende a não repetir. Só que o que era muito questionado? Era questionada porque existia, como foi colocado a partir dos anos 60 com Aaron Beck, que é o criador em si da terapia cognitivo-comportamental, a parte cognitiva, ou seja, da memória, do raciocínio operacional, junto com as emoções, que aí vão levar a um comportamento. E aí, assim, isso é a segunda geração. Numa terceira geração, tivemos ramificações da terapia cognitivo-comportamental, né, o TCC, que teria, por exemplo, a ACT Therapy, que eu gosto bastante, que é criada pelo Steven Hayes, que é um psicólogo de Nevada. Tem também a terapia dialética comportamental, criada pela Marsha Linehan, que ela é mais voltada para a parte de... como é que agora fugiu a palavra? Fazer vídeo sem roteiro é mais voltada para pessoas impulsivas, então ela tem grande importância no tratamento de pessoas borderline, embora na vida prática, em termos de consultório particular, fica bem difícil, a gente tem que acabar adaptando. E o ACT, que é do Hayes, do Steven Hayes, e o Mindfulness, e a terapia comportamental baseada em Mindfulness, que é de Tisdale, Siegel e Williams. Posteriormente, eu devo fazer alguns vídeos sobre alguma dessas aí, né? Ainda não decidi. O que nós temos, então, na terapia cognitivo-comportamental? Diante de um acontecimento, nós temos um pensamento automático. Esse pensamento automático vai levar a uma emoção
e essa emoção posteriormente vai levar a um comportamento, e obviamente esse comportamento vai ter uma consequência que pode ou não ser determinante para o resto do dia a dia do indivíduo. Então, vejamos, por exemplo, eu tive um conhecido que ele, ele não tinha dificuldade para conseguir conversar com uma garota, e ele dizia que as mulheres de São Paulo eram todas podres. E a questão era o seguinte, então ali era bem claro, na época eu não tinha esse conhecimento para ajudá-lo, né? Então a questão era assim, era uma pessoa que ela não dispunha no momento de... Isso poderia ser melhorado, mas ele não dispunha no momento de recursos, habilidades sociais para chegar e conversar com uma pessoa do sexo oposto, bem como a confiança vinha abalada, e aí assim, o resultado disso a negativa levava uma angústia, e essa angústia levava a que ele não fosse mais em festas e baladas. Isso aí piorava o isolamento dele e a depressão. Então, assim, veja que você tem uma questão da cognição, isso aí vai te levar a um sentimento e vai te levar também a um comportamento posteriormente. Esse comportamento vai definir o que você vai fazer posteriormente. Então, muitas vezes, nesse caso, então o que era? Uma adaptação distorcida ao fato, ou seja, ele, para não ter o sofrimento da situação, ele se retraía e ele não mais participava daqueles eventos. Isso aí piorava o isolamento. Então era uma conduta que a gente chama desadaptativa, né? Então aqui já dá para perceber que a gente pode melhorar o paciente em duas maneiras, né? Atuando em duas pontas, na cognição e na parte do comportamento. E nisso, assim, a gente conseguindo atuar nisso, a gente tem alteração de desfecho e vai também alterar a emoção. Então, por exemplo, a cognição. Por que uma moça falou não para ele? Porque pode ser porque ele não estava confiante o suficiente, ele demonstrou um nervosismo excessivo, ele não soube como se apresentar, conduzir uma conversa, ou simplesmente a moça estava na balada porque foi chamada pelas amigas, mas tinha ela tinha um namorado, então ela não ficaria com ninguém. Poderia ser o cara mais bonito que fosse, que não ia dar nada ali. Então, assim, né, essas possibilidades não era considerado um problema, essa dificuldade, e que ele, para não carregar, que era muito difícil para ele aguentar aquilo lá, ele projetava, aí já é uma coisa psicanalítica, mas ele projetava nos outros a dificuldade dele. Então, assim, ele não admitia que o erro estava nele, a conduta que não levava a um bom resultado estava nele, mas assim a culpa era sempre das outras pessoas, das mulheres de São Paulo. Então ele falava que nenhuma mulher de São Paulo prestava. Então, assim, e o que isso levava? Ele deixava de sair em lugares. E como isso poderia ser modificado? Melhorar, no caso, as habilidades sociais, habilidades de comunicação, melhorar a questão de autoconfiança. Isso aí ele vai ter a chance de você se sentir melhor numa conversa, ter uma emoção mais positiva e um desfecho mais favorável àquilo que você procura. E aí ele vai levar a parte importante, que é o comportamento, que vai ser o de não evitar essa situação, porque o grande problema é quando você, por exemplo, a pessoa tem lá a síndrome do pânico, e nota que quando pega ônibus ela tem ataque de pânico. Então, assim, ela tem um ataque de pânico no ônibus, e aí, como consequência, ela tem um sentimento de angústia,
e aí o comportamento dela é descer do ônibus, e aí ela não pega mais ônibus. Como nós poderíamos trabalhar na representação, na cognição, ou seja, na representação, qual o pensamento que a pessoa tem quando tem um ataque de pânico, ou no comportamento. Por exemplo, fala, não, vai vir um ataque de pânico, você vai esperar 15, 30 minutos e ele vai passar, porque a descarga adrenérgica ela tem um limite. Então, depois de 15 minutos, mais ou menos, ela vai. Então, isso aí vai dar uma segurança para que a pessoa possa continuar no ônibus e não se restrinja cada vez mais a ponto de chegar e não sair de casa. Um outro exemplo da terapia cognitivo-comportamental que pode ser usado, por exemplo, em fobias. O que é uma fobia? É um medo irracional de alguma coisa. Então, se tem lá pessoa de fobia de barata que entra em casa, tem uma barata na cozinha, ela não grita, ela vai chamar o porteiro, ela vai chamar o vizinho, quem for, mas enquanto não matar a barata, ela não vai entrar em casa. E assim, barata transmite doença, ok, mas assim, você pode pegar um inseticida, um chinelo, fazer qualquer coisa, racionalmente a pessoa admite isso, não é motivo para você não entrar em casa. Então, como pode ser feito na terapia cognitivo-comportamental? A gente, pela exposição, começando com, por exemplo, olha, imagine você em contato com uma barata, aí a pessoa vai descrever ansiedade, raiva, todos os sentimentos, e ela vai seguindo no protocolo. Então, assim, com o tempo, essa ansiedade, essa angústia, ela vai diminuindo. Por exemplo, esse exemplo de imaginar a barata. Aí o que a gente faz? A gente dá, por exemplo, uma gravura de uma barata e a pessoa segura e vai naquilo até que a angústia dela, que está lá em cima, comece a declinar. Por quê? Por descarga de adrenalina reduzida com o tempo. Então, assim, nosso corpo não consegue ficar produzindo adrenalina o tempo todo. Ele joga adrenalina lá e ele precisa recaptar, reconformar os neurotransmissores para jogar na fenda sináptica, então ele leva um tempo. Então, você tem um esgotamento desse processo do estresse agudo. O estresse crônico é diferente. Então, assim, na hora que você começa a ter uma queda, você começa a ter a queda da ansiedade. E aí, por exemplo, quando você vê que você está segurando uma gravura com uma barata e é uma coisa segura, aí a ansiedade cai. Aí você pode progredindo até o ponto de eventualmente você entrar em contato, ir num lugar onde tem uma barata, ou pegar uma barata com a mão, por mais nojento que isso seja, questão aí, depois lavar a mão, né, porque tá cheio de salmonela em barata, nisso aí se não lavar a mão é perigoso, mas a questão aí é o seguinte, é a questão da exposição gradual conforme o sentimento e as emoções. Então, assim, se você mantiver a pessoa exposta, depois de um tempo a angústia cai, porque não tem como mais produzir. O corpo não consegue produzir adrenalina indefinidamente. Ele vai precisar reconformar esses neurotransmissores, né? Então, o que acontece? Por que falam, não, é a única científica? O que acontece é que, por exemplo, você tem um framework, você tem mais ou menos um padrão de como você quer atuar, serão um determinado número de sessões, e assim, você pode medir por scores. Então, o paciente falou, olha, depois do tratamento, meu nível de ansiedade está 3, meu nível de raiva está 2. E aí, quando você pega, por exemplo, faz um grupo controle, que é um standard of care, que a gente chama, que é o tratamento padrão, onde você dá um suporte apenas, e aí você pede para o cara descrever ansiedade, raiva, de acordo com um estudo controlado, para o cérebro que for,
e aí você consegue comparar. Então, assim, se você tem desfecho favorável à terapia comportamental. Por quê? Quando você pega um pool de pessoas, a nota depois do tratamento em sintomas negativos que a pessoa procurou, ela é menor do que a nota de incômodo num cuidado padrão. Então, por isso que todo mundo fala, é científico, não sei o que, realmente. Você tem scores, você consegue delimitar isso. Uma coisa que seria impossível para linhas psicanalíticas, existencialista, psicanálise de Freud, Jung, Lacan. Por quê? Porque ela não foi feita para isso. Então ela não é pior, ela só é diferente. E bem como as linhas de terceira geração, a ACT, a dialética comportamental, a terapia cognitiva baseada em mindfulness do Siegel, Williams, Tisdale, eu gosto de falar sempre os autores, se alguém quiser dar uma pesquisada a fundo, mas assim, elas são terceira geração porque elas vieram posteriormente, elas são adaptações, mas elas não quer dizer que elas são melhores que a TCC, que é a Cognitivo Comportamental do Aaron Beck. Bom, basicamente era isso. Um grande abraço, até a próxima.